Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo no dia de hoje. E no dia de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante relevante em termos de cobrança de vestibulares. Iremos falar sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria é o período compreendido entre o final da Segunda Guerra Mundial, então passando pela década de 40, pela década de 50 e pela década de 60. Ali nos anos 70, nós tivemos uma espécie de afrouxamento, uma espécie de abrandamento na discussão sobre Guerra Fria. Mas isso já é uma discussão para posteriormente. Por hora, nós nos deteremos a falar sobre o que foi a Guerra Fria. Guerra Fria, na verdade, é um nome que a gente dá, é uma expressão que a gente usa para traduzir uma espécie de guerra de nervos, uma guerra fria, uma guerra entre duas grandes superpotências. De um lado, os Estados Unidos, que haviam vencido bastante e bem a guerra, jogando as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e de outro lado, a extinta União Soviética, que naquele momento, aliada dos Estados Unidos e aliada também da França, acabou tendo uma responsabilidade enorme sobre a vitória na Alemanha de Hitler. Então, passada a Segunda Guerra Mundial, o que nós dizemos? Que os aliados venceram, ou seja, Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. Mas em que pese o fato dos quatro, entre aspas, terem vencido quem? A Itália, a Alemanha e o Japão, o mundo acabou ficando dividido do ponto de vista econômico por duas megapotências. De um lado, o capitalismo norte-americano, de outro lado, o modelo socialista soviético. Mas não é só uma divisão econômica, não é só uma disputa de mercados, né? A União Soviética se expandindo sobre o leste europeu, em dada medida, ou seja, Hungria, Bulgária, Romênia, antiga República Tchecoslováquia, e de outro lado, também a União Soviética se expandindo sobre China, Mongólia, Vietnã, Laos, o antigo Camboja e por aí vai. E os Estados Unidos exercendo uma área de influência enorme sobre a Europa Ocidental, mas também sobre a América e, em dada medida, criando também alguns entraves para essa expansão socialista, se aproximando da Índia, se aproximando da própria região de Austrália, da Oceania e também dos países, como eu disse, da América Latina. Então, há uma disputa de mercado, há uma disputa econômica. E havia também uma disputa política, porque do momento que as duas potências queriam exercer áreas de influência, não é só área de influência no sentido econômico da palavra, mercado, vender produtos, comprar matérias-primas. Há também uma disputa política, porque quem tem mais influência no tabuleiro do xadrez internacional tem mais força política para fazer a sua opinião e a sua perspectiva se valer sobre a perspectiva do outro. Mas é também uma disputa militar. Por exemplo, os Estados Unidos lançaram a bomba atômica em 45. Já em 49, a União Soviética também já houvera criado as suas bombas atômicas. A União Soviética manda o primeiro homem à Lua, não é isso, gente? Yuri Gagarin. Aí os Estados Unidos lançam o homem à Lua e mais que isso, 3 homens, na verdade, à Lua, e fazem o homem descer na Lua, saltitar sobre a Lua e fincar a bandeira norte-americana na Lua. Então, uma espécie de corrida espacial, né? Napalm Bomb e outros instrumentos bélicos muito violentos que começaram a ser criados, e havia essa espécie de amedrontamento de ambas as partes. É também uma disputa no sentido ideológico, porque a União Soviética vendia a imagem de que o modelo socialista era um modelo igualitário, paritário, sem desigualdade social, sem propriedade privada, sem classe social, o melhor dos mundos, entre aspas. E os Estados Unidos vendendo aquela imagem ideológica de que é a terra da liberdade, a terra em que toda e qualquer pessoa seria capaz de chegar, trabalhar e prosperar, a terra da prosperidade, né? Prosperity, a ideia da estátua da liberdade, que é um símbolo de Nova York, na ilha de Manhattan, para dar a dimensão de que era uma terra promissora, uma espécie de Nova Canaã, uma terra prometida. Então, ideologicamente, isso passou a ser muito pautado, tanto que os filmes de Hollywood nos anos 60, 70, até nos anos 80, de um lado você tem lá um Sylvester Stallone vestido com o shortinho e a bandeira americana, e o candidato opositor, o rival, é sempre um homem branco, soviético, cara de russo, vestindo a bandeirinha da União Soviética, né, da extinta União Soviética, com aquelas estrelinhas amarelas, num short vermelho, com um símbolo da foice e do martelo, mais ou menos isso, né? E essas disputas todas, observemos, política, econômica, militar, ideológica, né, de corrida espacial, isso tudo junto criou um ambiente de tensão tão carregado que os dois países começaram a se envolver em pequenas contendas, em pequenas querelas. Por exemplo, a construção do Muro de Berlim, dividindo a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O mundo ficou chocado ali em 49, tendo a dimensão de que aquilo ali poderia estourar, aquilo poderia fazer deflagrar uma nova guerra mundial. E o mundo estava extremamente, em dada medida, esgotado, porque tinha saído de duas guerras
E só para a gente observar, 2 guerras no intervalo de aproximadamente 20 anos, né? A Primeira Guerra Mundial acabou em 18, então em 19, o Tratado de Versalhes. A Segunda Guerra Mundial começou em 39. Então, no intervalo de aproximadamente 20 anos, 2 guerras, o planeta parece que estava esgotado desse processo. E aí havia a ameaça de uma terceira guerra mundial a partir do Muro de Berlim. Mas aí o que é a Guerra Fria? É uma guerra, não é quente, gente, porque não é um envolvimento direto dos Estados Unidos e União Soviética, né? Não é uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. É uma guerra permanentemente indireta. Usa a população alemã contra a população alemã, só que parte da população alemã com apoio soviético, parte da população alemã com apoio norte-americano. Outro exemplo clássico é a Guerra do Vietnã. De um lado, uma parte do Vietnã com apoio da União Soviética e China, outra parte do Vietnã com apoio dos Estados Unidos e o bloco ocidental europeu. E mais que esses episódios, Guerra Fria, Guerra da Coreia, construção do Muro de Berlim, a crise dos mísseis em Cuba, a Guerra da Coreia também, né? A Coreia do Norte com apoio da União Soviética e China, a Coreia do Sul com apoio dos Estados Unidos. Vejam, coreanos contra coreanos, vietnamitas contra vietnamitas, alemães contra alemães. São guerras quase que civis e localizadas, mas quando você vai ver quem são os atores, quem são os protagonistas, né, que estão envolvidos por trás desse processo, você sempre enxerga que são os Estados Unidos e a União Soviética. Então, isso nos dá a dimensão de uma espécie de bipolaridade, de um mundo dividido entre 2 megapotências e que usam do seu arsenal econômico, político, bélico, armamentista, tecnológico e de influência política para exercer esses comandos. A título de curiosidade, vale que nós lembremos, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar multinacional, né, transnacional, para que vários países, Polônia, Hungria, Romênia, Hungria, Bulgária, Tchecoslováquia, a região da Eslovênia e por aí vai, todos, a antiga Iugoslávia, gente, que hoje é Sérvia, Montenegro, Trácia, enfim, Macedônia, né, todos no apoio desse pacto militar, que seria um pacto para responder à chamada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um mecanismo militar de contenção dessa expansão soviética. Então, repare que, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista militar, do ponto de vista político, do ponto de vista da corrida espacial, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista militar e bélico, as 2 potências ficavam o tempo inteiro se engalfinhando, mas não era um envolvimento direto, não era uma guerra direta, que se fosse uma guerra direta seria uma terceira guerra mundial. É uma guerra nesse sentido indireta, que nos dá a dimensão de uma ordem bipolar. Caberia que nós falássemos com mais precisão e com um pouco mais de aparato cirúrgico sobre o que foram esses episódios. Alguns episódios eu gostaria de chamar mais atenção, mas nesse vídeo não vai dar tempo. Então falaríamos sobre, por exemplo, a crise dos mísseis em Cuba, que eu acho que merece bastante atenção de vocês. Por exemplo, o caso da Guerra da Coreia, enfim. Alguns episódios que são muito ilustrativos dessa dimensão da Guerra Fria. E a partir dos anos 70, por razões que eu vou elencar no próximo vídeo, a gente começa a ter uma espécie de abrandamento. Abrandamento não quer dizer que a Guerra Fria acabou, mas quer dizer que nos anos 70, caminhando para os anos 80, os Estados Unidos e a União Soviética tiraram o pé do acelerador. Parece que criaram uma espécie de sistema de freio, um sistema de freio e contrapeso, né? Um sistema de abrandamento. Esse abrandamento entrou para a história com o nome de distensão, né? Essa distensão, leia-se, uma espécie de afrouxamento. Essa distensão, ou seja, por que os Estados Unidos desaceleraram esse processo, ou pelo menos passaram por um processo de abrandamento de Guerra Fria, né? O volume de violência, de truculência começou a dar uma diminuída, não quer dizer cessada. E a União Soviética idem, mas aí já é uma outra discussão. Cabe que nós pensemos então, o que é a Guerra Fria, os principais episódios de Guerra Fria, por que nos anos 70 nós falamos de distensão e a partir dos anos 80, 90 nós já falamos numa nova ordem mundial, que é a crise da União Soviética, praticamente o colapso do modelo socialista e um capitalismo revisitado, repaginado dentro do modelo neoliberal. Então eu gostaria de convidar também para os próximos vídeos em que nós daremos prosseguimento a essas discussões. Fica aqui meu convite, fica meu muito obrigado e se você puder dar o like e compartilhar esse nosso trabalho, eu agradeço muitíssimo a todos vocês. Até a próxima!